Vamos continuar a correção dos exercícios propostos. Nos problemas de 1 a 9, esboce as curvas e calcule as áreas das regiões que elas delimitam. Número 6, y igual a x ao cubo menos 3x, e y igual a x, x maior ou igual a zero. A primeira função, que chamaremos de f de x, é uma função polinomial do terceiro grau. O f de zero vai ser 0 ao cubo menos 3 vezes 0, que é zero. Então, o seu gráfico passa pela origem. As raízes são x ao cubo menos 3x vai ser zero. A gente pode pôr o x em evidência aí. Então, fica x vezes x ao quadrado menos 3 igual a zero. Observe aí que nos parênteses a gente tem uma diferença de quadrados. Principalmente se a gente escrever x vezes x ao quadrado menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Esse produto notável, a diferença de quadrados, é igual ao produto da soma pela diferença. Então eu posso escrever essa expressão como x vezes x mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando x for igual a zero, quando x mais raiz de 3 for igual a zero, ou seja, quando x igual a menos raiz de 3, e quando x menos raiz de 3 for zero, ou seja, quando x igual a raiz de 3. Então, o gráfico toca o eixo horizontal nos pontos menos raiz de 3, zero, na origem, e no outro ponto, raiz de 3, zero. O limite de x ao cubo menos 3x, quando x tende a menos infinito, quando a gente tem um polinômio, e o limite ao infinito, o valor desse limite depende do termo de maior grau, que nesse caso é x ao cubo. Então, esse limite é o limite, quando x tende a menos infinito, de x ao cubo. Eu vou ter um número negativo muito grande elevado a um expoente ímpar. O resultado é negativo e esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. O limite de x ao cubo menos 3x quando x tende ao infinito, do mesmo modo que o anterior, vai ser o limite do termo de maior grau, x ao cubo, quando x tende ao infinito. Agora tem um número positivo muito grande elevado ao cubo, o resultado vai ser positivo. Então esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. E a derivada de menos 3x dá menos 3. Ela será nula quando 3x ao quadrado menos 3 for igual a zero. Dá para a gente colocar o 3 em evidência aí, né? Fica 3 vezes x ao quadrado menos 1 igual a zero. Novamente, a gente tem aí uma diferença de quadrados, que eu posso reescrever como 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos dois fatores que tem x aí se anular. Quando x mais 1 for zero, ou seja, quando x for igual a menos 1, e quando x menos 1 for zero, ou seja, quando x igual a 1. O f de menos 1 é menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1. Menos 1 elevado ao cubo, né? Vai dar negativo, dá menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, o ponto menos 1, 2, é um ponto crítico. A derivada é nula neste ponto. O f de 1 vai ser 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes 1, que dá 1 menos 3, que dá menos 2. Então, o ponto 1 menos 2 é outro ponto crítico, né, onde a derivada se anula. Como a derivada é um polinômio do segundo grau, né, e o termo quadrático é positivo, o seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que menos 1, é negativa quando x está entre menos 1 e 1, e positiva para x maior do que 1. A derivada segunda é a derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6x. E a derivada de menos 3 é zero. Ela será nula quando 6x for zero, ou seja, quando x for igual a zero.
Como a derivada segunda é uma função polinomial do primeiro grau e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então, ela é negativa para x menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Podemos esboçar o gráfico da função. A função vem de menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva, passa pela primeira raiz, né, até chegar ao primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, passa pela origem, que é a segunda raiz, até atingir o segundo ponto crítico. E depois cresce, já que a derivada é positiva, passa pela terceira raiz e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que a função é côncava para baixo quando x é menor do que zero, já que a derivada segunda é negativa. E côncava para cima para x maior do que zero, já que a derivada segunda é positiva nesse intervalo. A segunda função, que chamaremos de g de x, é uma função polinomial do primeiro grau, com o termo de x positivo. Então, seu gráfico é uma reta crescente. O g de zero é zero. Então, o gráfico passa pela origem. Queremos calcular a área delimitada pelas duas curvas, mas somente para x maior ou igual a zero. Observe que para x positivo, g de x está acima de f de x na referida área. Se desenharmos um retângulo infinitesimal vertical, seu comprimento será igual a dx e sua altura será a diferença g de x menos f de x. G de x menos f de x vai ser x, que é o g, menos x elevado ao cubo menos 3x, que é o f de x. O sinal vai trocar o sinal de tudo dos parênteses, né? Fica x menos x ao cubo mais 3x. X mais 3x dá 4x. Então, eu posso escrever como 4x menos x ao cubo. A área deste retângulo, que é a base vezes a altura, né, vai ser dA igual a altura, 4x menos x ao cubo, vezes o comprimento, dx. Integrando essa área, né, entre os pontos de interseção das curvas, a gente calcula a área entre elas, né? Nos pontos de interseção, as funções são iguais. Então, x ao cubo menos 3x vai ser igual a x. Passando o x para a esquerda, x ao cubo menos 3x menos x é igual a zero. Menos 3x menos x dá menos 4x. Então, fica x ao cubo menos 4x igual a zero. Dá para a gente pôr o x em evidência. Fica x vezes x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Novamente, a gente tem aí uma diferença de quadrados, né, que eu posso substituir pelo produto da soma pela diferença. Então, eu posso escrever como x vezes x mais 2 vezes x menos 2 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando x for igual a zero, quando x mais 2 for zero, ou seja, quando x igual a menos 2, quando x menos 2 for zero, ou seja, quando x igual a 2. O f de zero já vimos que é zero. O f de 2 vai ser 2 elevado ao cubo menos 3 vezes 2. 2 elevado ao cubo dá 8, menos 3 vezes 2, menos 6. 8 menos 6 é 2. O outro ponto a gente não precisa determinar, porque a gente está interessado apenas em x maior do que zero. Então, os pontos 0, 0 e 2, 2 determinam a área em questão, e os valores de x desses pontos são os limites da integral. A área vai ser a integral de 0 até 2 de 4x menos x ao cubo dx, que é o dA. Então, fica 4 vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Eu posso cancelar o 4 com 2 aí. Então, fica 2x ao quadrado menos x à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 até 2. Quando o x for 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 elevado à quarta sobre 4, menos, quando o x for 0, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0 elevado à quarta sobre 4. 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 2 dá 8. Menos 2 elevado à quarta dá 16 sobre 4 dá 4. Fica 8 menos 4. O outro termo é nulo, então fica 8 menos 4, que é igual a 4.
Então, o valor da área entre essas duas curvas, né, para x maior do que zero, é 4.